porque elas vêm de infância com todo um sofrimento, que a gente chama de sofrimento invisível, e de repente elas começam a validar esse sofrimento, a se sentirem mais pertencentes. Então, eu penso que seja um momento muito transformador. Então, quando eu escuto assim, uma vida dentro de outra vida, uma vida surgindo com mais consciência, com mais realidade de si, né? Mais pertencimento e validação. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mesa CCE Podcast. Eu sou Juliana Barros, neuropsicóloga e consultora da pós-graduação em Neuropsicologia Clínica, Avaliação e Práticas Inovadoras. Hoje, a gente vai falar sobre um tema que tem ganhado muito espaço na vida das pessoas e, para muita gente, chega como uma verdadeira virada de chave, que é a descoberta de uma neurodivergência na vida adulta. Afinal, o que é que muda quando você entende, depois de tantos anos, que você funciona diferente da maioria das outras pessoas? E hoje, eu convidei uma pessoa muito querida para participar com a gente, para aquecer esse debate, que é a professora Georgia Menezes, que é psicóloga, neuropsicóloga, mestre e doutoranda pela Universidade Federal de Pernambuco, com foco em processos básicos, neurociências e neurodivergência, com formação em mindfulness, no Instituto no Chile, docente em pós-graduação e cofundadora do Instituto Harmonia e Neurodiversidade. Georgia, seja muito bem-vinda, fique à vontade para falar um pouquinho sobre você, para que a gente possa ter esse papo hoje. Então, muito obrigada. Olá a todos, e eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial, porque esse tema tem dado o que falar, né, Juliana? É verdade, é verdade. A gente tem visto cada vez mais muitos adultos, e eu diria que até adultos, numa idade até mais avançada, buscando um pouquinho essa avaliação para descobrir um pouco sobre suas características e as neurodivergências. O que é que você acredita que pode estar por trás desse movimento, dessa busca? Então, hoje nós temos um avanço muito grande no conteúdo científico mesmo. Nós temos mais informações, mais dados, e isso facilita muito as pessoas também compreenderem e chegarem para a gente, né? Outro fator é a própria rede social, de maneira geral. A internet tem contribuído muito, seja com dados válidos ou não, mas termina que alguém vê alguma coisa ali, se identifica e procura ajuda. Então, hoje, eu acredito que esse número, que vem teoricamente avançando nos diagnósticos, é muito mais por uma questão de informação mais válida que nós temos científicas. Então, a gente pode dizer que não é que surgiram mais casos, mas que atualmente a gente tem dado mais luz, a gente tem enxergado melhor aquelas pessoas, entendido melhor, o que acaba trazendo também uma certa demanda para que os profissionais eles estejam preparados para isso, né? Sim, sem dúvida. O que a gente tem preconizado hoje é um diagnóstico bem feito. Então, se os diagnósticos estão sendo questionados, nós precisamos pensar como esses diagnósticos estão sendo também realizados. Então, entra aí toda uma questão de uma formação bem realizada, de base mesmo, e uma pós-graduação voltada para esse intuito também, que possa facilitar os profissionais terem acesso a essas informações de forma mais coerente. É verdade. Mas aí pensando ainda no ponto de vista do paciente, da pessoa, quando esse diagnóstico chega na vida adulta, e eu acho que isso é muito a sua prática, O que é que geralmente acontece com essa pessoa? Qual é a sua percepção desse momento inicial? Normalmente as pessoas falam que é como se tivesse uma vida dentro de outra vida, porque elas vêm de infância com todo um sofrimento, que a gente chama de sofrimento invisível, e de repente elas começam a validar esse sofrimento, a se sentirem mais pertencentes. Então, eu penso que seja um momento muito transformador. Então, quando eu escuto assim, uma vida dentro de outra vida, uma vida surgindo com mais consciência, com mais realidade de si, mais pertencimento e validação. Eu escuto muito no consultório essa percepção de parece que a minha vida até aqui, ela
era errada, eu não me sentia, não me encaixava. E a partir dessa descoberta, várias coisas passam a fazer sentido, né? Que é o que você fala um pouco dessa vida dentro de outra vida. E aí eu acho que a descoberta também acaba gerando sentido para aquela pessoa que recebe o diagnóstico, né? Sim, ela vai ter outra visão de si mesma. Porque eu escuto muito assim, eu tive em nome de tudo. O nome que sair agora de laudo, de qualquer coisa que eu possa ter dos profissionais, eu vou acolher, porque era esquisita, era a estranha, que não falava com ninguém, enfim. Então, chata, frescurenta, enfim, toda uma gama de adjetivos aí que essa pessoa levava e de repente ela quer algo realmente palpável que dê sentido para a vida dela. Então o diagnóstico chega aí muito transformador. Né? É verdade. E aí é importante a gente pensar que o diagnóstico não vai mudar quem a pessoa é, mas vai explicar muito daquilo que ela estava vivenciando. Sim. Mas e depois que existe a descoberta? Qual pode ser o primeiro passo dessa pessoa? Então, a gente indica sempre um acompanhamento que seja mais individualizado possível, e aí a avaliação fornece isso. Ela vai indicar o que aquela pessoa está precisando. Então, normalmente ela precisa muito de um acompanhamento psicoterápico, algumas vezes para as comorbidades precisa também de um acompanhamento psiquiátrico. Então, a gente vai vendo pontualmente o que aquela pessoa vai necessitando, às vezes até de uma fono para melhorar a comunicação, porque ela chega com alteração de prosódia, uma alteração muito grave na comunicação que vai impactar a entrada dela no mercado de trabalho. Então, a fonoaudiologia pode ajudar, por exemplo, ou a reabilitação neuropsicológica em alguns casos. Então, a gente vai observando, terapia ocupacional também, e vai passando para os profissionais que aquela pessoa necessita, né, dentro do que ela realmente vai apresentar na avaliação de necessidade. E aí, no final das contas, não é sobre o diagnóstico, mas o que é que a pessoa vai fazer com isso. Imagino que você também tenha tido experiência de alguma situação em que a pessoa, a partir do diagnóstico, beleza, identifiquei, mas escolho deixar de lado. Também tem um pouco isso, às vezes. Às vezes não aceita, não valida tanto, eu não concordo, eu acho que tem alguma coisa aí que foi demais para mim. Então, a gente precisa respeitar o tempo de cada pessoa, e aí entra a psicologia também. O acolhimento e ver que realmente aquela pessoa não está preparada, mas depois, quando cai a ficha, como a gente diz, a pessoa vai entender que tudo aquilo ali faz parte da vida dela. Eu digo muito, tudo que tem escrito aí no seu laudo é você. É a sua vida. Leia de novo. Então a pessoa olha e diz, tem alguma coisa que não é você? Não. Então, hoje a gente só tem nomes, hoje a gente só tem critérios, e a gente coloca a tua vida dentro de algumas questões com o objetivo de facilitar para você. E não de somente classificar e nortear. Acho que o adulto tem muito essa pegada, né, Juliana? De o que é que eu faço da minha vida? Porque eu escolho agora, não é mais meu pai e minha mãe. Então, a gente tem que ter muito cuidado. No IAM, por exemplo, a gente tem tido cuidado de conversar com a pessoa. O que é que você quer primeiro? Isso muda todo o contexto, porque às vezes a gente diz assim, eu identifiquei que você precisa disso, e a pessoa diz, cara, eu acredito que para você a recomendação é essa. E a pessoa vai decidir, eu quero só isso aqui. Ok. Então é todo um jogo de cintura que a gente tem que fazer no sentido de validar esse adulto mesmo, né? É verdade, e também acredito que até no processo de, por exemplo, escolher isso e isso, pode ser que aquela pessoa, ela se sensibilize, ela entenda a importância dessas outras recomendações, né? Sim. E aí, pensando nisso, você tinha falado anteriormente sobre a importância de uma avaliação bem feita. Isso. Pensando sobre isso, qual é a sua observação sobre o mercado? Você acha que existe uma demanda reprimida em relação a isso? Como é que você tem visto? Você que lida diretamente com pacientes que recebem esse diagnóstico, como é que você tem percebido o mercado em relação à identificação dessas pessoas? Então, cresceu muito o mercado da avaliação neuropsicológica, principalmente. E eu tenho visto, infelizmente, em algumas avaliações,
um pouco de falta de cuidado e às vezes não é exatamente sobre o profissional querer fazer isso, não é consciente, não é porque ele quer, é porque ele precisa de base, de mais entendimento, porque não é tão fácil, é tudo muito novo, a gente tem essas informações de 2013 para cá com o DSM-5. Então, para algumas pessoas, o mundo do adulto é muito diferente do mundo da criança. Então, Exato. entender esse contexto e como é que essa pessoa vai expressar na avaliação, é preciso realmente estudar mais, né? Tá mais à frente. Então, eu vejo esse mercado de pessoas incríveis, né? Mas as pessoas mais novinhas, as que estão chegando no mercado, vamos falar assim, elas precisam desse olhar, sabe? De amadurecer mais esse olhar. A gente pode pensar que hoje não é tão mais possível atuar dentro da área da saúde de maneira geral sem ter conhecimento mínimo em neurodivergência, né? E aí, de uma maneira geral, você fala sobre a sua prática e falando um pouco sobre a minha, às vezes eu recebo alguns pacientes e que aquele laudo é uma série de aplicações de testes que até fazem sentido no processo da neurodivergência, mas a concatenação de ideias, a integração, a visão mais completa sobre a síntese aquela pessoa. Clínica, não é? Exatamente. E aí o raciocínio clínico, que eu acho que talvez a falta de prática, de repetição, essa coisa de não ter um aprofundamento teórico naquela especificidade, como você trouxe, acho que é uma coisa que pode fazer diferença para o profissional mais lá na frente. Sim. Inclusive, pensando nessa necessidade de formação mais completa, nós aqui do CCE estamos lançando a pós-graduação em Neuropsicologia Clínica, Avaliação e Práticas Inovadoras, que é uma formação que traz essa perspectiva de uma base científica, práticas baseadas em evidências, mas também com a formação prática, visando também uma aplicação no mercado da maneira como ele tem exigido. A gente tem pensado num curso, por exemplo, incluindo algumas práticas, como o ajuste da inteligência artificial nas intervenções em neuropsicologia, neuromodulação, teleneuropsicologia, porque em algumas situações pacientes estão em condições diversas, eles não podem se deslocar até o nosso consultório. Então, de maneira geral, é algo que a gente está pensando que vai ser extremamente positivo e o quanto que a gente pode colaborar com isso. Porque não adianta só a gente falar que está faltando formação se a gente não pensar em como oferecer uma formação mais adequada, não é verdade? Sim, sem dúvida. E aí eu queria ouvir de você só uma palavrinha final. O que é que você diria para uma pessoa que acabou de descobrir uma neurodivergência? Ou que está começando a se questionar sobre isso? O que é que ela pode fazer? Então, eu digo muito assim, você agora tem a chance de prever muito do que acontece com você. Então, você vai poder identificar uma crise de ansiedade, você vai poder identificar de onde vem, por quê, identificar questões sensoriais e se antecipar frente a isso, se antecipar com as suas coisas, com a sua organização de vida, da sua funcionalidade mesmo. Então, acho que é uma nova vida. É realmente você se debruçar sobre você mesmo. E autoconhecimento é ouro. Hoje, então, terra de ar. É verdade. Então, a gente se conhecer, principalmente o neurodivergente, saber que funciona diferente, que é essa questão. O seu funcionamento é diferente. E precisa de orientações específicas e também diferentes no sentido de compreensão mesmo, compreensão, acolhimento. Acho que essa é a primeira coisa que precisa acontecer, né? Ter o seu tempo, porque existe o luto, que a gente sabe do diagnóstico. Verdade. E é muito duro, não é fácil. Existe também a ideia de que a gente precisa preparar e acolher a rede dessa pessoa, então fortalecer essa rede. E estamos juntos e juntas tudo misturado, né? É verdade. No sentido de acolher e orientar. E eu acho que cada vez mais também a gente se aprimorar daquilo que nós estamos fazendo é importante. Georgia, é possível que alguém que esteja nos ouvindo comece a se identificar com algumas características de alguma neurodivergência e pense, mas como é o processo de avaliação neuropsicológica? Você poderia falar um pouquinho pra gente? Sim, então, normalmente nós temos encaminhamentos, ou é da família, que a gente chama de demanda espontânea, ou
da própria pessoa ou um encaminhamento de algum colega médico ou mesmo psicólogo de outra área da saúde ou da educação, da escola. Quando nós recebemos esse encaminhamento, a gente começa o processo. O processo, ele é dividido em etapas. Eu costumo dizer que ele é um processo de início, meio e final. Então, é um processo que tem escalas, testes psicológicos, entrevistas, anamnese. É importante chamar sempre alguém da família ou conhecido para fazer o contraponto da percepção social. Deixa eu ver o que mais. No final, a gente entrega o laudo dentro de uma sessão que a gente chama de sessão devolutiva, né? E aí se encerra o processo. Às vezes, esse processo não se encerra nem aí, porque pode ter alguém que diga, você pode fazer a devolutiva para meu companheiro, para minha companheira, para minha mãe, eu queria muito que você explicasse o meu laudo, e a gente pode fazer isso também. A gente pode chamar a pessoa, explicar e fazer um novo momento. Então, é um processo que ele é bem robusto quanto à evidência científica, porque ele vai ter ferramentas importantes, não só da cognição, né? Que é cognição, gente. Então, é todo um aparato que a gente vai investigar, de atenção, memória, ajuda aí, velocidade de processamento, velocidade de processamento, inteligência. enfim, é uma gama de coisas que a gente investiga dentro da cognição. QI também, muita gente, QI, vai ter QI, vai ter QI. Normalmente a gente faz sim o QI, ainda está nas estimativas da nossa avaliação aqui no Brasil, sim. E aí a gente também usa outros testes ou escalas, que são escalas que a gente tenta trazer autorrelato da pessoa para aquela avaliação, né? Então a gente trabalha normalmente com escalas de percepção social, responsividade social. Se for investigação com critério TDAH, a gente vai procurar ali também, enfim. A gente vai mapeando normalmente dentro do que a avaliação vai seguindo, né? O rumo que ela for seguindo, a gente vai indicando as principais ferramentas ali. Mas normalmente é isso, escalas, testes cognitivos, entrevistas e no final o laudo. Essa sua fala sobre a avaliação ser um processo em etapas foi esplêndida, porque muitas vezes as pessoas acham que é uma sessão apenas, né? E a gente vê, eu tenho recebido laudos às vezes, que as pessoas fizeram em 2 sessões, em uma sessão, e eu fico assim, gente, não pode, não tem como a gente fazer isso nesse critério somente. Existe também, já tive a experiência de uma pessoa já chegar com um laudo de uma avaliação que foi feita pela internet, de um único encontro. E aí uma coisa que eu acho que é importante a gente esclarecer, porque a gente falou um pouquinho sobre práticas inovadoras, e a teleneuropsicologia é uma prática inovadora, mas é também uma prática regulamentada por evidências científicas. Sim. Então, mesmo no processo de avaliação de maneira remota, a gente não vai ter apenas um encontro, né? Existe também, assim como na avaliação presencial, vão existir as entrevistas, a anamnese, a entrevista com o familiar, com o amigo. Os testes online que a gente pode passar para a pessoa, que são regulamentados. Exatamente. E é interessante a gente tocar nisso, Juliana, porque eu vejo um psicólogo com dúvida, eu posso fazer a avaliação online? E aí eu digo, pode, agora você tem que ver as ferramentas que estão regulamentadas para que a gente faça isso e pronto. Mas sim, muita gente fica em dúvidas, pode sim. Pois é, e aí a gente volta também para a coisa da falta da formação. Isso. Desde a resolução 6 de 2019, a gente tem autorização para fazer a avaliação psicológica de maneira geral, e dentro da avaliação psicológica, a avaliação neuropsicológica, desde que a gente esteja dentro de um aparato técnico-científico de maneira adequada. E aí, assim, ainda voltando para esse processo de avaliação e essa questão das sessões, acho que a gente poderia esclarecer também aqui sobre essa quantidade de sessões. Existe ou não existe um número fechado de sessões para a pessoa? Isso é bem sério, porque a gente determina o mínimo possível de ser feita uma boa avaliação. Gente, outra coisa, não existe avaliação completa e não completa. É outra coisa que chega aos meus ouvidos nas perguntas. Eu fico, gente, não existe avaliação completa e não completa. Porque vai avaliar só algumas funções cognitivas, né? Certo.
E aí e a pessoa define e passa para a pessoa. Ó, você quer a completa ou não completa? Vide Caruaru. E aí, e aí eu explico que não, que tem que ser uma avaliação sempre e que o critério normalmente é individual. Existe um mínimo que a gente pensa em 10 sessões, normalmente o psicólogo pode sugerir 10 sessões no mínimo, mas é muito individual. Tem gente que vai mais, tem gente que de repente você pode ter um critério mais fácil com menos momentos, mas sempre realizado em etapas. Não pode ficar sem realizar as etapas para que você tenha o raciocínio clínico completo dos contextos de vida daquela pessoa. Outra coisa também muito importante da avaliação que eu esqueci de mencionar é a história de vida. Uma avaliação de neurodivergência, ela precisa ter o critério de história de vida, né? Então, isso aí é uma coisa que no adulto impacta um pouco, porque normalmente, por exemplo, eu chamo o familiar. E aí a pessoa, mas eu sou um adulto. Eu digo, mas você sabe do seu parto? Você sabe da sua gestação? Então, em algum momento, quando existe uma dúvida, um diagnóstico diferencial que eu preciso realmente desses dados de lá de trás, bem finos, bem estruturados, a gente vai precisar das pessoas da rede. O que acaba sendo um desafio, por exemplo, a depender do adulto, ele não tem mais os pais, ele não tem mais vinculações. Até se for um mais idoso, enfim, porque está chegando também essa demanda, a gente vai ali no jogo de cintura tentando ver como conseguir esses dados, porque a gente precisa da história de vida da pessoa. E isso que Georgia falou é extremamente importante, porque quando a gente está falando de uma neurodivergência, a gente está falando em transtornos do neurodesenvolvimento. E se é um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente precisa olhar a história dessa pessoa ao longo do seu desenvolvimento inicial. Então, por isso que é tão importante a história de vida. Isso não pode, de forma nenhuma, ficar de fora do processo de avaliação dentro do campo das neurodivergências. Jorge, então, muito obrigada pela sua colaboração. Foi um papo, assim, super descontraído. E para quem está nos assistindo, se de alguma forma esse conteúdo fez sentido para você, como pessoa ou como profissional, talvez seja a hora de você se aprofundar um pouquinho mais no conteúdo. E é importante lembrar que descobrir uma neurodivergência não é o fim, é um começo de uma forma diferente de viver. Obrigada, Georgia. Eu que agradeço, foi ótimo.